vamos ter nessa sexta-feira, às 21h30, lá na Arena Jacaré, um grande jogo válido pela 13ª rodada do Brasileirão Feminino. O Cruzeiro, que precisa vencer, recebe o São Paulo, que jogou já nessa terça-feira contra o Vasco, que venceu por 1-0. São Paulo classificado para as quartas de finais da Copa do Brasil, enquanto o Cruzeiro foi eliminado pelo Fluminense. Então o Cruzeiro vem com a faca nos dentes, precisando vencer. E nós vamos trazer para vocês aí as prováveis escalações, o histórico desse confronto entre as duas equipes e, claro, a campanha das duas equipes no Brasileirão. Pois então, bora lá pro vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Estamos de volta com mais edição do Vlog Franco para trazer para vocês as informações do futebol feminino. E o destaque é esse jogaço de duas das maiores equipes do futebol feminino brasileiro. O Cruzeiro recebe o São Paulo lá na Arena do Jacaré. Mas antes, vocês que já são inscritos no nosso canal sabem que o conteúdo será show de bola, não é mesmo? Por isso, eu já conto com o seu like. Por favor, já deixe o seu like no começo do vídeo. Você que tá chegando aí agora, tá vendo qual que é do canal, fica à vontade, assista o vídeo. Se no final você gostar, aí sim, se você achar que eu mereço o seu like, por favor, deixa o seu like, compartilhe. E se você não se inscreveu ainda, peço que dê essa moral, se inscreva no nosso canal, certo? E coloque o sininho aí para você receber notificações quando a gente lançar novos vídeos. Conto com vocês, gente. Pois bem, galera, um jogo interessantíssimo aí, válido pela 13ª rodada entre São Paulo e Cruzeiro. Cruzeiro e São Paulo lá na Arena do Jacaré. Cruzeiro, como já falei para vocês, foi eliminado nessa semana pelo Fluminense lá no Rio de Janeiro, perdeu de virada por 2-1. Cruzeiro que vem sofrendo com problemas de lesão, muitas jogadoras lesionadas, e aí tá atrapalhando o esquema aí do técnico Jonas Urias. Enquanto que o São Paulo voltou das férias, um time meio lento, mas perdeu apenas pro Palmeiras por 1-0 com o time mesclado, certo? Lembrar que o São Paulo jogou contra o Cruzeiro com o time mesclado porque ia enfrentar o Vasco nessa terça-feira para ir à Copa do Brasil pelas oitavas e acabou vencendo e está classificado para as quartas de finais. Pois bem, gente, e qual o histórico dessa partida de Cruzeiro e São Paulo? Olha só, em todas as competições foram disputados 8 jogos entre São Paulo e Cruzeiro, Cruzeiro e São Paulo. Pois bem, olha só, 2 vitórias do São Paulo, 5 empates e 1 vitória do Cruzeiro, ou seja, tá bem parelho aí as duas equipes, um confronto muito igual. E qual é a campanha das duas equipes no Brasileirão Feminino? Vamos começar com as soberanas do Tricolor Paulista, que são as visitantes. Olha só, o São Paulo está em terceiro lugar com 26 pontos, com 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, teve 19 gols marcados e 8 sofridos. São Paulo tem a melhor defesa do Brasileirão. Exatamente, gente, é a defesa menos vazada, é a do São Paulo, tem 72% de aproveitamento. A última partida foi contra o Santos pelo Brasileirão. São Paulo venceu o Santos por 3-0, isso no Brasileirão, porque aí São Paulo jogou aí contra o Vasco pela Copa do Brasil. Esse jogo contra o Santos foi pela 12ª rodada do Brasileirão, antes da pausa para a Copa do Mundo. Pois bem, e as cabulosas do Cruzeiro do técnico Jonas Urias está em 7º lugar com 21 pontos, são 5 vitórias, olha só, gente, 6 empates e 1 derrota.
O Cruzeiro empata demais, hein? Com 23 gols marcados e 14 sofridos. Um aproveitamento de 58%. A última partida, o empate fora de casa com o Vitória, certo? Olha só, com o Vitória, que é um dos últimos colocados do Brasileirão. Esse jogo foi pela 12ª rodada também, lá pro final de maio, antes da pausa para a Copa do Mundo. Pois bem, galera, e como é que os dois técnicos, o Thiago Viana e o Jonas Urias, vão escalar suas equipes para esse confronto? Como eu já falei para vocês, São Paulo está em terceiro lugar e se vencer fica numa posição boa na tabela. Aí deixa a responsa para o Corinthians e para o Palmeiras vencerem as suas partidas. Enquanto o Cruzeiro quer se aproximar do G4, o Jonas Urias tem que colocar um time bem competitivo para enfrentar o São Paulo nessa sexta-feira. Então vamos lá para o campinho, vamos entender então como os dois técnicos vão escalar suas equipes para este duelo. Bora lá pro campinho. Então tá aí o campinho, vamos começar pelas soberanas do tricolor paulista, que mais uma vez joga fora de casa. São Paulo, depois do retorno aí, só tá jogando fora de casa. Bem, São Paulo também não tem campo, né? Não tem casa. Pois bem, gente, o Thiago Viana no jogo contra o Vasco não inventou muito, foi no 4-4-2, a única mudança que ele fez com relação ao nosso pré-jogo foi a entrada da Carol Gil no lugar da Rafa Soares. Eu não entendi, certo, por que a Rafa Soares não foi titular. E a Carol Gil não foi muito bem nesse jogo contra o Vasco. Então o time do São Paulo não tem muito o que discutir, qualquer um já sabe quais são as titulares na cabeça do Thiago Viana. Então ele vai com a Carlinha, se ele não inventar muito, ele vai no 4-4-2, assim como fez no jogo contra o Vasco. Ele vai com a Carlinha e no sistema 4-4-2 a Bruna Caldeirão aqui na direita e a Tayla como zagueira direita, certo? Juntamente com a Rafa Soares. Então, por que eu tô colocando a Rafa Soares, gente? Porque no primeiro semestre aí foi a melhor dupla de zaga do Brasileirão. Tomaram apenas 8 gols. Então, o que vai discutir? Não tenho que dizer, os números estão aí para não ter discussões. Então, o São Paulo só tomou 8 gols com essas duas aqui na zaga. E na esquerda, a Bia Menezes. Talvez a Rafa Soares não esteja 100% depois da volta, né? Então, o meio de campo, certo? A Camilinha, pelo jeito, não tá 100%, ou então o Thiago Viana não tá optando por colocar ela como titular, certo? No jogo contra o Vasco ele foi com a Carla Alves. Eu aprovei essa entrada da Carla Alves, certo? Eu gosto demais do futebol da Carla. Pois bem, e na volância, a Robinha, certo? Que é a titularíssima do Thiago Viana. Eu não iria com a Robinha, tem opções melhores, né? Como a Prêniga e até a Maricel, para mim muito melhor do que a Robinha, certo? A Vanina Prêniga, por exemplo, é mais técnica, né? Uma jogadora que tem visão de jogo e chuta bem também na bola. Pois bem, e na esquerda a Serrana aqui, mais uma vez, certo? Como eu já falei para vocês, esse não é o meu time, né? Eu não iria com a Serrana, pelo menos a Serrana não vem demonstrando, na minha opinião, que merece titularidade, certo? Quando a Serrana jogava no Sub-20, era uma jogadora. Depois da lesão, ela ainda não recuperou aquele futebol que ela tinha, certo? Pois bem, e no ataque, não tenho que discutir a Crivellari e a Isa. Ah, Franco, mas a Crivellari não tá bem, gente. Só o fato da Crivellari estar em campo já preocupa a zagueira, certo? Porque ela é muito oportunista e se a zagueira falhar, ela vai estar lá ligada para colocar a bola para dentro da rede. Então, a Crivellari é uma jogadora que preocupa a defesa, assim também como a Isa também já vem preocupando, a própria Serrana, apesar de eu não estar de acordo com a titularidade, mas eu iria com a Milena Carioca. O que vocês acham dessa provável escalação do Thiago Viana? Eu acho que não tem o que mudar. Eu acho que se ele não for inventar, não pode inventar contra o Cruzeiro, porque o Cruzeiro é um bom time.
certo? Então, ele vai com a Carla, Bruna Caldeirão, Tayla, Rafa Soares e a Bia Menezes. Pode ser que ele venha com a Carol Gil aqui, certo? E no meio de campo, Carla Alves, Robinha, Aline e a Serrana. No ataque, a Crivellari com a Isa. Vocês concordam com essa formação? Não concorda? Coloca aí quem seria a sua titular. Ou o esquema também. Qual esquema você acha melhor jogar contra o Cruzeiro? Eu iria nesse 4-4-2. Então, coloque aí nos comentários qual a sua opção. E agora vamos falar das cabulosas do Cruzeiro do técnico Jonas Urias, que para mim fez uma bobeira no jogo contra o Fluminense. Foi no sistema 3-5-2, povoou o meio de campo e esqueceu que o Fluminense tem jogadoras, tem ótimas atacantes, né? E aí deu o que deu, o Fluminense venceu de virada. Então, foi inventar e aí o que aconteceu, né? Então, jogando em casa contra o time de São Paulo, tá certo, o time de São Paulo não tá 100% ainda, mas o time de São Paulo, apesar de não estar bem, só perdeu pro Palmeiras aí de 1-0, né? Pelo Paulistão, mas tem que tomar cuidado também com as atacantes de São Paulo. Então não pode inventar, tem que ir no 4-4-2. A goleira dele é a Camila Rodrigues, né? Eu já discordo já de cara, eu preferia 1000 vezes aí a Cláudia, né? Pois bem, na direita, né, ele deve optar, como a Paloma Maciel tá lesionada, ele deve optar aí pela Kathleen, né? Eu não iria de Kathleen, gente, eu iria com a Letícia Alves, né? Então, de repente, ele pode vir com a Letícia Alves, né? Pois bem, e no miolo de zaga, ele vem com a Tainara que não jogou contra o Fluminense, então não sei se ela tá lesionada. No lugar da Tainara, ele foi com a Capelinha aqui na zaga, né? Capelinha que é volante, mas jogou de zagueira aqui, improvisada. Então não sei se a Tainara tá machucada. Se tiver, gente, coloca aí nos comentários, porque é mais uma, né? O Cruzeiro sofrendo demais com lesões, né? E do lado da Tainara, a Vitória Calhau, né? Que não vem bem ultimamente. Vitória Calhau não vem bem, certo? Pelo menos nesse retorno, né? Mas é uma grande zagueira, uma das melhores do Brasil aí, a Vitória Calhau. Pois bem, e na esquerda, a baixinha, craque de bola, a Gisele. Essa aqui é terrível. Tem hora até que o Jonas Urias manda ela pra frente e coloca a Mari Andrade aqui para segurar a lateral, né? Então tá aí formado o quarteto de zaga do time do Cruzeiro das Cabulosas. E aí no meio de campo, gente, que meio de campo, hein? Ele tem a opção da Capelinha aqui, certo? Mas aí o que acontece? A Capelinha foi improvisada contra o Fluminense aqui, mas eu acho que ele deve vir com a Pribac, né? Aqui como volante, juntamente com ela, com a Letícia Bedóia, que voltou bem, hein? A Letícia Bedóia é uma jogadora perigosíssima, uma ótima visão de jogo. Então tá aqui a Letícia Bedóia, certo? Juntamente com a Pribac. Gente, aonde que a Capelinha iria aqui? No lugar da Pribac ou no lugar da Letícia Bedóia? O que vocês acham aí, né? A Capelinha é muito voluntariosa, mas na minha opinião falta técnica na Capelinha. A Letícia Bedóia e a Pribac tem mais técnica. Pois bem, do lado aqui da Letícia Bedóia, a Marília, certo? E do outro lado ela, a Vanessinha, que voltou bem, certo? É uma jogadora perigosíssima, a Vanessinha, a Marília. Então, meio de campo muito forte do Cruzeiro, hein? Muito forte, certo? E olha que tem jogadoras lesionadas, Gabi Soares tá fora, né? Então, a própria Milene também, mas Milene é atacante. Então, o Cruzeiro tem ótimo meio de campo. Ainda tem a Capelinha aqui, se ele vir nesse sistema aí no 4-5-1, né? Ele pode colocar a Capelinha aqui no meio para fazer aqui uma proteção para as zagueiras, certo? Se ele for nesse 4-5-1 aí, ou no 3-5-2 no caso, né? Aí se ele for no 3-5-2, quem sai aí seria a Kathleen
se a Tainara tiver 100% para jogo, né? Pois bem, no ataque, não tenho o que dizer, a Bianca Brasil, né? Outra jogadora perigosíssima, ela tá lá quietinha, como não quer nada, de repente ela arma uma jogada para a Letícia Ferreira marcar. Então tá aí, gente, a provável escalação das Cabulosas para enfrentar o São Paulo nesta sexta-feira às 9h30 da noite. O que vocês acham? Camila Rodrigues, Kathleen, Tainara, Vitória Calhau e a Gisele. O meio de campo com a Marília, Letícia Bedóia, Pribac e Vanessinha. E no ataque, a Bianca Brasil com a Letícia Ferreira. Vocês concordam com essa provável escalação? Não concordam? Coloca aí nos comentários. De qualquer forma, o Cruzeiro ainda permanece sendo um time muito forte. O São Paulo tem que tomar os seus devidos cuidados. Então tá aí, coloca nos comentários o que vocês acham dessa formação e também desse esquema de 4-4-2 para as Cabulosas. Então tá aí, galera, as prováveis escalações, o histórico do confronto das duas equipes e também a campanha no Brasileirão Feminino. Pois bem, e os hábitos desse jogo de Cruzeiro e São Paulo que acontece nessa sexta-feira? O hábito principal é a Débora Cecília Cruz Correia. Eu já vi um jogo dessa hábito aí, não gostei muito. Ela que é de Pernambuco. O assistente número 1 será a Caroline Costa Silva de Minas. O assistente número 2, a Luciana Oliveira Leotéria Rodrigues, também de Minas. O quarto árbitro, a Jéssica Lohane da Silva. E Rogério, o analista de campo, o Rogério Pereira da Costa de Minas, certo? Então, tá aí os árbitros desse jogo. E a transmissão, mais uma vez, pela Sport TV, né? Mais uma vez, né? Ninguém ficará sabendo se não é o vlog do Franco aqui, certo? Então tá na hora da CBF acordar aí, certo? Que futebol feminino, se querem promover o futebol feminino, não pode deixar numa emissora que só coloca, né, em canal fechado, né? Então tem aí o YouTube, certo? Tivemos aí um sucesso na Copa do Mundo no YouTube, então tá na hora da CBF acordar, né, e parar de colocar jogos para ser transmitido em TV fechada. Então tá aí, gente, nós vamos fazer o pós-jogo, como o jogo é 9h30, certo, da noite, deve terminar quase meia-noite, a gente vai fazer no sábado de manhã esse pós-jogo, beleza? Vamos ficando, a gente volta agora no pré-jogo de Vitória e Corinthians, que joga nesse domingo. Vamos ficando por aqui, desejando a todos aí uma maravilhosa e abençoada semana e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui.